irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, nessa live, hoje, quarta-feira, terça-feira, dia 11, com um único objetivo, é de colocar os nossos corações completamente entregues ao Senhor. Amém. Desculpa, é quarta-feira mesmo. Glória a Deus. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós erramos até a data. E nós queremos dizer aos irmãos que o nosso propósito único, os pastores aqui reunidos, é de podermos servir ao Senhor com toda alegria, toda liberdade, Amém. e podermos ser úteis ao rebanho de Deus. Amém. Muitos irmãos têm nos procurado, têm nos pedido, têm solicitado momentos que eles possam alcançar maior profundidade com as experiências com o Espírito Santo. Então, por isso nós nos propomos aqui. Estamos reunidos, orando e pedindo ao Senhor toda a direção necessária para que seja conduzido tudo de acordo com a vontade de Deus. Aqui estamos, meus irmãos. Eu sou o pastor Arnaldo Pena e está aqui conosco o pastor Nilson Madeira, o pastor Ronaldo Rodrigues, o pastor Adriano, o pastor Luiz e o pastor Anchieta, nosso grande companheiro. Nós estamos com um único propósito: orarmos juntos e nos alegrarmos juntos e festejarmos juntos a grande bênção que Deus nos dará. Amém. Glória a Jesus. Amém. Faz o favor, né? Perdão, vamos fazer o clamor ao Senhor. Senhor Deus, nós suplicamos que a Tua bênção ela seja sobre nossas vidas neste instante. E por isso, ó Pai, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Queremos pedir a Ti, ó Deus, a comunhão plena contigo. Queremos que o Senhor opere com graça nesse instante sobre nossas vidas e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor Deus, que haja uma visitação do Teu Espírito Santo, para que todos possam sentir a mesma alegria que nós sentimos nessa noite. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós poderíamos aproveitar, né? O pastor Nilson poderia dar a palavra, pastor Nilson, sobre. Eu creio que é interessante nesta live aproveitarmos a oportunidade. O pastor Nilson é o presidente do Instituto Samaritano. Esse é o braço social da igreja. Eu creio que seria muito interessante se o pastor Nilson pudesse nos falar um pouco. Nós estamos falando do rebanho de Deus e do ministério. E a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui que os pastores, eles devem buscar amparar as ovelhas. E nós vivemos um momento de uma crise, né, social, política e econômica, né? E essa crise econômica leva muitas famílias, obviamente, a passarem por situações difíceis, né? Pessoas que estão desempregadas, outros que estão passando necessidade. Então, eu creio que alguns enfermos que precisam de socorro, o pastor Nilson já faz esse trabalho já há algum tempo, né? Aliás, essa sempre foi uma característica do Nilson. Nilson, desde que eu conheço, Nilson sempre foi um homem que procurou sempre ajudar, sempre socorrer as pessoas. E essa é a marca do Nilson, né? Todo mundo que conhece o Nilson já sabe desse viés dele. O prazer dele está nisso aí, né? Então eu acho que o Nilson poderia falar um pouquinho para nós desse trabalho que o Instituto Samaritano vem realizando. Pastor, vontade. Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu me sinto muito honrado com essa oportunidade de falar de algo que é o prazer da minha vida.
até minha família sabe, né? Eu desejo me aposentar e dedicar os meus dias a esse trabalho, porque nada além do Senhor me alegra mais do que socorrer o necessitado. E foi importante o pastor Anchieta falar isso, porque foi um dos primeiros pontos ao termos os primeiros contatos. Eu falei: Anchieta, tem um problema. Eu sou presidente do Instituto Samaritano. Não tem problema, essa é a solução. Né? Então, e o meu trabalho, desde o início, há 5 anos atrás, quando eu recebi essa incumbência, né, de montar o Instituto, foi justamente em 2015, tem 5 anos, faz agora, dia 14 de dezembro. E a primeira coisa que me veio à mente: eu vou fazer um instituto, vou montar um instituto interdenominacional. Eu me lembro até que comprei: rapaz, você eu já tenho uma pessoa, ele é um pastor da Igreja Batista, e se não fosse da Igreja Batista, vai ser uma outra, porque isso é um propósito que Deus colocou no meu coração. E ele ficou 4 anos, agora eu tenho a honra de ter um vice-presidente, um presbítero da Assembleia de Deus, um mestre de obra, um homem de Deus, entendeu? Um homem que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E eu falei: então eu tenho um problema, eu não posso ligar o Instituto a uma igreja. Você tem que entender que Instituto é uma coisa e igreja é outra. Deus não tem problema, você pode fazer o seu trabalho interdenominacional. Nós temos o maior prazer e alegria nisso, você não vai ser impedido, como eu também nunca fui, entendeu? Mas você pode continuar com essa liberdade. O Instituto não é da Igreja Cristã Reformada. O Instituto é para atender a todos, independente de credos ou religiões. Isso, nós não podemos dar preferência a esse tipo de situação. Então isso me alegrou muito, porque eu tive certeza que eu poderia realizar esse trabalho. E sobre o Instituto eu quero ser breve, muito breve mesmo, porque eu quero deixar, não vou falar, porque se eu for falar, eu precisei fazer agora, a profissional do projeto social que entrou agora voluntariamente, uma grande profissional que trabalha com um grande instituto que presta serviço nessa área, tem muitas pessoas envolvidas, né? Ela pediu para eu gravar um áudio para falar o histórico do Instituto. Quando eu fui ver, eu fui gravando, vi áudios pequenos, deu 50 minutos. Então eu não vou, prometo a vocês que não vou gastar 50 minutos aqui, porque eu vou focar apenas em 2 pontos. Muito importante quando eu falo do samaritano. As pessoas dizem: então você é do bom samaritano? Não. Eu te proíbo de falar isso. Bom é o Senhor Jesus. O Instituto é samaritano e a função dele é transformar as pessoas em samaritanos. As nossas ações, com as nossas atitudes, não está em nós querer ser bom, porque bom é só o Senhor Jesus. Então, aí as pessoas perguntam, e essa pessoa que está desenvolvendo o projeto, e vai sair até um vídeo institucional, e ela pegou e falou assim: mas por que o nome samaritano e por que não o bom samaritano? Porque a Bíblia não fala do bom samaritano. Bom foi nós que colocamos. Então, por que samaritano? E eu vou ser breve, porque se eu for puxar, eu tenho que puxar quando eu tinha 7 anos de idade. Um dia eu vou poder dar esse testemunho e gravar isso aí. Eu tenho que falar do legado que meu pai me deixou, 7 anos de idade. Então, se eu for falar, eu tenho que contar tudo. Eu vou contar só a experiência do nome samaritano, que eu aprendi ele com 7 anos de idade, eu estou com 61 anos, ele está com 91 anos. Eu vou contar só a experiência que eu tive com o nome samaritano. Meus pais são de Itaperu, meu pai fez a cadeira, minha mãe é falecida, eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos, mas meu pai se casou 3 anos depois, com uma senhora solteira, entendeu? E eu fui lá 10 anos atrás, eu visito uma dessas vilas lá, a minha madrasta, ela falou: Nilson, semana passada, quando eu saí da igreja, que a igreja em frente da casa deles, né? Aí ficou as irmãs conversando na porta, e na hora de ir embora, um senhor bateu nas minhas costas. Você sabe que aqui em Itaperu é um centro médico onde as pessoas afluem, porque tem 2 faculdades de medicina aqui. E ele bateu no ombro e falou assim: minha senhora, a senhora me desculpa, eu sou de uma localidade distante aqui, a 200 quilômetros daqui, e eu vim operar, e eu operei, até uma palavra, né, de hemorroida, e eu não tenho como voltar, eu não tenho contato, e me liberaram um dia antes. Ela pegou e falou assim: espera um pouquinho. Ela atravessou a rua, foi lá, falou com meu pai,
Ele foi fazer aquilo que ele fazia quando eu me lembro de 12 anos, quando ele casou-se, né? Ele tinha uma dispensa no fundo de casa. Ele que era o assistente social com a terceira série primária. Ele foi fazer aquilo que ele fazia quando as pessoas pediam. Ele ia para essa pessoa, fumava, essa pessoa bebia. Ele atravessou a rua e conversou, entrevistou esse homem. Ele já voltou com esse homem para dentro da nossa casa. Ele mandou ele tomar um banho, colocou ele numa cama que eu durmo, e a minha madrasta falou assim: Nilson, eu fui para a cozinha, fiquei com pena dele, eu perdi o óleo, fiz uma papinha para ele, entendeu? E ele dormiu aqui em casa. Aí o seu pai, no outro dia, pegou o telefone lá dessa localidade e falou com a prefeitura que dominava aquela localidade, e começou a assistência social, e no outro dia eles vieram e buscaram ele. Então, isso que eu queria deixar sobre o Instituto, porque se eu for falar, eu vou tomar conta dessa live, que é fora o Senhor, a minha família, é o amor, é a alegria. Não tem alegria, e é bíblica, bem-aventurado é dar do que receber. E nada me deixa mais feliz quando eu consigo fazer isso, entendeu? E há estudos nas pesquisas, o americano vive muito de pesquisa, vive muito desses estudos, eles dizem que as pessoas vivem mais e são mais felizes. Então eu convido a vocês a experimentar ser um samaritano, e que você, com certeza, primeiro você vai se transformar no samaritano, vai ver o seu próximo. Não adianta você, como muitas vezes as pessoas procuram a igreja orar, um desemprego, é muito fácil você orar e bater nas costas dele, mas ele tem uma conta de luz para pagar, ele tem uma dispensa com filho para comer, ele tem um remédio para comprar. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer por onde eu passei. Então nós precisamos viver isso, transformar as pessoas em samaritanos, entendeu? E cumprir aquilo que é bíblico. Bem-aventurado é dar do que receber. Não é obra social, não. Isso não é sobre social, não. O Evangelho, antes dele ser assim, ele é horizontal. Sabe por quê? Jesus nunca despediu ninguém, nem na sua palavra, ele não nos despediu por fome. E ele veio para o desprezado, que estava à margem da sociedade, ele veio daqueles que estavam endemoniados, ele veio para o cego, ele veio para todos aqueles que estavam à margem da sociedade. E esse trabalho é justamente para esses necessitados. Eu agradeço essa oportunidade aqui, que eu estou tendo aqui, sabendo que é uma forma independente. A Igreja Cristã Reformada é uma instituição e Instituto Samaritano é outra instituição. Eu tenho mais 4 pessoas, além do meu vice-presidente, eu tenho mais 4 pessoas que colaboram comigo. Eu gostaria de citar o nome aqui: a Mary Ruth, que ela é secretária, mas ela é secretária como diretora, mas hoje a minha secretária também faz o trabalho dela em casa. Nós funcionamos no meu zap, na casa dela, o zap dela, entendeu? Temos o Arlen, que é um companheiro que eu conheço de longa data, entendeu? Temos o Odair, que é outro servo identificado com a causa, e temos esse grupo de pessoas, entendeu? Que estão comigo, e todos com o mesmo propósito. Eu procurei formar uma diretoria que é identificada com a causa. Temos ainda o Ayrton, que eu esqueci aqui, mas o perfil eu procurei buscar pessoas identificadas com essa causa, pessoas que têm esse prazer e essa alegria. Vou passar a palavra aqui, desculpa, o pastor Ronaldo poderia trazer uma palavra também sobre este tema, né, Ronaldo? O rebanho de Deus e o ministério. O pastor Nilson, não sei se todo mundo ouve, né, com o microfone assim. Não ouve, não, né? Assim somente. O pastor Nilson abordou um aspecto que o rebanho de Deus e o ministério. E o pastor Nilson usou uma frase que eu acho que é muito importante e há de se levar em conta, que é o seguinte: a pessoa está necessitada. E você, obviamente, você vai orar, que esse é o recurso mais poderoso que nós temos. Todavia, ele precisa de comprar um remédio que a esposa, a criança está doente em casa. Então, você não pode bater nas costas da pessoa e dizer: só vou orar por você e você vai para casa. Não, está tudo certo. Agora, a palavra de Deus nos ensina a socorrer os mais pobres. A Bíblia nos ensina que a igreja primitiva fazia isso. Ela enviava porções àqueles que eram os necessitados. Então, se você quer viver o que a igreja primitiva viveu, você precisa de praticar esse aspecto.
Mais tarde eu vou ainda falar um pouquinho, porque a gente precisa até de... as pessoas que nos assistem, alguns podem dizer, bom, então vocês estão falando de obras. Não. Então, eu já vou avisar para você, daqui a pouquinho a gente fala sobre a carta a Tiago. Não alvoroça não, você vai ouvir ainda a carta de Tiago, e você vai entender o que Tiago fala sobre as obras. Né? Tá bom? Pastor Ronaldo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos diante de um cenário que é muito importante colocarmos aqui. O ministério, ele tem um compromisso que foi firmado com aquele que o deu, que é o próprio Senhor. E a palavra do Senhor nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 15 e 16, eu vou ler aqui, para fazer uma colocação nessa parte, diz assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Como nós já vimos aqui, conversamos muito aqui com os companheiros, avaliamos muitas situações, hoje a questão do rebanho de Deus, que nós estamos falando aqui sobre isso, ele foi confiado, ele foi dado em responsabilidade a homens que foram chamados para poderem cumprir aquilo que foi determinado para eles, que é exercer o ministério. O que não pode acontecer de forma nenhuma, e nós temos consciência disso, é que a ovelha, o rebanho de Deus, ele tem sempre uma necessidade que vai ser suprida pelo Senhor, mas através de quem? Através dos pastores. O Senhor nos incumbiu disso. A obrigação aqui não é uma questão de uma obrigação no sentido de estar obrigando ninguém, mas é um compromisso firmado. Nós temos um compromisso com o rebanho. Muito bem. E nós temos feito isso, irmãos. Quando nós começamos a ver o gemido da ovelha, o pastor que não se sensibiliza com o gemido da ovelha, de dor, de sofrimento, de angústia, de necessidades diversas, é difícil você não tomar uma posição. E o que nós estamos fazendo é procurando nos posicionar nisso. Isso aí. Nos posicionar de forma que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para dar continuidade àquilo que nos foi proposto. E não podemos fazer vã isso, porque temos uma história. Não junto a instituições ou a coisas do tipo, de pessoas, nós temos uma história junto às ovelhas. E quem faz você ser um pastor é a ovelha. A ovelha que identifica, ela que elege. Não existe pastor sem ovelha. Não existe pastor sem ovelha. Então essa questão de pastor, você é pastor onde? Você tem ovelhas? Tem, então você é pastor. Não tem ovelhas? Não tem ministério, não tem nada disso. Então isso é muito importante para nós entendermos que a partir do momento em que a ovelha ela nos procura, ela vem em busca, então você está sendo identificado ali como pastor, porque quem está falando que você é o pastor é a ovelha. Ela que chamou você de pastor, ela que contou para você o sofrimento, a dor dela, porque ela confiou em você naquilo que Deus colocou na sua vida. Ela não está vendo você como uma peça de uma instituição ou de uma denominação, seja lá de qual for, até aqui da Igreja Cristã reformada, né? E nos habituamos ainda. Reformada. Tão novo, né? Não temos, nós temos que entender o seguinte, o rebanho está ali, e ele é de Deus. Amém. O rebanho é de Deus. Amém. Então fica aí para nós meditarmos nisso aí, que nós temos que fazer valer isso. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu vou pegar mais uma vez o gancho aqui na palavra do pastor Nilson. Eu gostaria, você que está com a Bíblia aberta, se não estiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar a leitura que eu vou fazer. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 14, diz assim: meus irmãos,
que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, olha bem o que a Bíblia está dizendo, hein? E algum de vós lhe disser assim: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A igreja, ela não está estruturada nas obras. As obras não é o fundamento da igreja, né? Mas é a fé é que move a igreja. E Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Isto é, as obras, na verdade, elas representam o resultado da fé. Você bateu nas costas assim, ide em paz, é o que o texto está dizendo. Então, se você mandou o sujeito embora, né, cheio de fé, orei por ele, mandei ele embora para comprar, não tem remédio para comprar em casa. Olha, a fé sem obras é morta. Está ligado. Ontem eu falei sobre a família e a fé. E agora, aproveitando um gancho aqui, a fé e as obras. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, daquilo que o pastor Ronaldo falou. Ronaldo abordou um aspecto da relação da ovelha com o pastor. E eu acho que há coisas que são fundamentais e precisam ser observadas. Primeiro, toda ovelha tem direito ao pastor. Se você quiser saber o estatuto da ovelha, está na Bíblia. É o Salmo 23. O Salmo 23 é o estatuto da ovelha. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Então, ela tem direito a um pastor. Aí, é o estatuto dela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no original, há pessoas que dizem assim, já vi gente pregando, e nada me faltará. Não vai faltar alegria, não vai faltar luta também, não vai faltar o problema. Mas não é isso que diz o original. Quando ele diz assim, e nada me faltará, o original quer dizer, e não me faltará o pastor. Então, o que não falta para nós é o pastor. E nós estamos falando aqui, não é de homem, nós estamos falando do sumo pastor, que é Jesus Cristo. E o ministério nada mais é do que o ministério de Jesus. Então, é o ministério de Jesus que foi confiado a homens. É o ministério de Jesus que precisa ser exercido aqui. Então, dentro dessa linha, primeiro, a ovelha precisa ser respeitada. A ovelha, ela tem direitos a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Quando nós, pastores, começamos a entender que a ovelha tem direito a pasto verdejante, sabe o que isso significa? Que nós, pastores, não temos o direito de ir à frente do púlpito sem levar o pasto verde. Isso é, você não ora, você não busca, você não lê Bíblia, você não estuda a palavra de Deus, aí você leva aquela palha seca. E quem é que aguenta comer palha seca? Então, as ovelhas que estão assistindo, e até pastores, né, possivelmente, o que segura a ovelha na igreja não é o tamanho da cerca, é a qualidade do pasto. Se o pasto for verde, a ovelha fica. Está tudo certo. Agora, se o pasto estiver seco, a ovelha não quer saber. Por quê? Porque o estatuto da ovelha é esse aqui, ó. A ovelha tem direito, pastor Nilson, a pasto verde, a palavra revelada. É isso aí. Não, ela tem direito ao direito dela. Então, o pastor não gosta de estudar a Bíblia. O pastor é ralo nas mensagens. Meu companheiro, precisa de orar, precisa de buscar, precisa de ler, precisa de orar, de jejuar, de madrugar, de ir aos pés do Salvador e ler a palavra. O ministério é da palavra. O nosso ministério não é ministério do louvor, não é ministério da dança, não é ministério, né, da visita. O pastor pode visitar e deve visitar suas ovelhas, mas o ministério é da palavra.
Sabe o que quer dizer no original, o ministério da palavra? É que o pastor é um homem que está a serviço da palavra. O que é estar a serviço da palavra? Estar a serviço da palavra é você pregar dentro do texto e do contexto. Quando você pega a palavra e você tira a palavra do contexto para pregar aquilo que você quer, é a palavra que está a seu serviço. Você está entendendo? Então, a palavra está a serviço quando você tira ela do contexto para pregar o que você está querendo. Então, você precisa entender que a palavra, o versículo, está dentro de um contexto bíblico. Você não pode fazer uma aplicação que o contexto não permita. Nós vivemos de revelação, claro, é claro. Se o Espírito Santo não operar, não tem. Né? A Bíblia você olha e não vem nada. Mas se um homem de Deus se põe a orar, buscar, meu querido, o passo verdejante tem. Quero dizer às ovelhas que estão nos assistindo, essa é a nossa proposta. Não somos melhores que ninguém. Não somos. Diga-me de passagem, há muitos servos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Homens de Deus que amam a palavra, que ensinam Bíblia, e o que nós queremos é estarmos alinhados diante daquilo que é o nosso chamado. Deus nos chamou para isso, para atender a necessidade da ovelha. É pasto verdejante, é a palavra revelada e as águas tranquilas. Você não pode levar a igreja, a ovelha, para um rio onde a água não é tranquila. O pasto é seco, a água é turva, a água é atribulada. Tem onda? Peraí. Não, a ovelha tem direito à água tranquila. A ovelha é um animal que se assusta fácil. E a função do pastor é exatamente dar segurança para a ovelha. Né? Bom, eu queria falar um pouquinho também, só peguei um gancho aqui no Ronaldo, mas eu queria falar um pouquinho sobre o relacionamento ministerial. E o que é o pastor? Eu queria ler um texto, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo desse relacionamento ministerial. Primeiro, pastores não vivem em concorrência. Pastores se ajudam. Pastores, eles têm o desejo de colaborar um com o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os pastores estão juntos, ali está o ministério de Jesus. Então, aquilo que falta em mim, tem em Arnaldo. A Bíblia fala, cada um foi chamado. Cada um naquilo que foi chamado. Faltou em Arnaldo, mas tem em Ronaldo. Faltou mas tem em Milton. Então, como em Luiz, como em Adriano. Então, a unção é a mesma. Ninguém aqui tem mais unção que o outro. Não existe isso. Ninguém se gloria, né? Claro. Então, ela não se refere aos pastores dessa forma, né? Porque toda reunião era de pastores, não um pastor, mas eram os pastores reunidos para que um assunto pudesse ser tratado, como na reunião em Antioquia, em Atos capítulo 15. Foi a reunião dos pastores, né? Como nós vimos ali Tiago se levantando em mão de Jesus, e pelo Espírito definindo toda aquela reunião no assunto que estava tratando exatamente da vida da igreja gentílica. Amém. Então eram os pastores juntos, tratando de um assunto primordial para o caminhar da igreja. Maravilha. 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 Aqui na conversa interessante sobre o nosso chamado. Vamos. Não, depois. Vamos. Essa colocação achei perfeita, Luiz. Agora um detalhe que eu até havia anotado, diz assim, no reino de Deus, o reino de Deus anda na contramão da lógica. Na lógica, o menor serve o maior. Essa é a lógica do mundo. No reino de Deus é o inverso. Quem quiser ser maior é o que tem mais servir. Então você é maior tanto quanto você serve. Por exemplo, Jesus na ceia, né? Como houve aquela discussão quem vai ser o maior menor. O exemplo é de Jesus naquela ceia. Eles estavam já cogitando quem seria o maior, né? Jesus viu aquela discussão, o que ele fez? Ele foi lavar os pés. E o que ele fez? Ele foi assumir o lugar do servo. Então, isso que é. Tanto é que Pedro não queria nem que ele
lavasse os pés, né? Exatamente. Porque era um trabalho do escravo, né? João Batista. Era um trabalho do escravo. E nós precisamos voltar a viver isso. Precisamos. O pastor, ele não é um super-homem. Não. Ele é homem, mas ele tem que entender que ele foi chamado para servir. Ele tem que entender que a ovelha não é dele. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Quem comprou a igreja com seu sangue foi Jesus Cristo. Quem é o proprietário da ovelha é Jesus Cristo. Você é mordomo. Você cuida de um bem valioso que ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso que as ovelhas têm que ser respeitadas. Preciosas. Porque ela não é sua. O rebanho é de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho é de Deus. E eu queria dizer uma coisa também que eu acho que é importante. O holofote não pode ser em cima do pastor. O pastor, eu até diz assim, eu estava outro dia meditando um texto, parei e escrevi até uma frase. A eloquência de uma mensagem é dita num anonimato expressivo. Então, meu amigo, quanto mais você diminui, mais a glória de Deus aparece. E sabe quando a glória de Deus aparece? Quando você traz a palavra. A palavra é tudo. A palavra. Porque a palavra você está escondido nela. Quando você inventa, quem aparece é você. Quando você cria novidades, quem aparece é você. Mas se você transmite a palavra, você está transmitindo que é a figura gloriosa de Jesus, ele é o verbo. Ele é a palavra. É ele que aparece. Então, eu acho que esse assunto é importante. E um outro assunto que eu até pensei em dizer para nós aqui, que eu acho que é importante também, porque há pastores que nos assistem, estão assistindo, né? E a Bíblia orienta, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Todas as vezes, Adriano, que se eu olhar para você e achar que eu sou maior do que você, significa que eu não entendi nada da palavra. Por quê? Você precisa olhar para o seu irmão, ou não? É de baixo para cima. É de baixo para cima. Assim, que benção, meu irmão, né, rapaz? Se não fosse ele, a beleza do Evangelho é exatamente essa. Você considerar o seu irmão maior do que você. Então é um olhar de baixo para cima, Luiz. Não é de cima para baixo. Ei, aqui sou eu. Eu quem? Um miserável, rapaz. Um miserável. Não é verdade? Quem é o homem? Quem é o homem mortal para que te lembres dele, diz a palavra? A Bíblia fere a lógica humana. A Bíblia anda na contramão da lógica. Eu queria assim, passar a palavra aqui para o Luiz, que o Luiz tem um assunto interessante para dizer. Interessante o que ele falou. Eu queria só dizer uma coisinha, eu sou pastor ainda, ministério. Primeira coisa, a Bíblia também diz assim, sobre ministério, não se aceita acusação contra um pastor, contra um presbítero, senão pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Primeira coisa que eu disse foi o seguinte, o respeito do pastor à ovelha. Não quer dizer que a ovelha não vai ser ouvida. Quer dizer que o pastor... Ele não é intocável. Não, o pastor não é intocável. Agora, o pastor, ele tem direito a conversar e a dizer, olha, peraí, a situação não foi assim não. Não é verdade? Você tem direito de dizer. E outra coisa, você tem que falar, irmão, você quer falar do seu pastor, tem problema. Traz 2 ou 3 testemunhas, traz o pastor, sabe por quê? O evangelho, ele precisa ser vivido olho no olho. Você não vai falar por trás, você não vai ficar falando, entendeu? Escamoteando para cá, você queima um cara aqui, detona um cara lá. Não, peraí. Você tem alguma coisa para falar? Diz, Luiz, chegou aqui, rapaz, as ovelhas procuraram aqui, elas disseram que você agiu assim com elas. Vamos lá. Então, o Luiz vai dizer assim, não, peraí, não foi assim não. O grupo está aqui para dizer, Luiz, o que houve? Não foi assim não, a situação foi assim. Perfeitamente. Vamos, as ovelhas agora, como é que foi, minha querida? Não, foi assim, não foi. Então você esclarece, sabe por quê? Porque a verdade liberta.
A verdade liberta. E a ovelha também passa a ter. A ovelha passa a ter, a ovelha tem o seu direito, porque é bíblico e o pastor vai exercer o seu direito. E não pode ser execrado. Não pode ser punida. Não pode ser, ô Luiz, chegou uma informação para você, agora você sai fora. Não, peraí. Sem direito ao contraditório? A mesma coisa a ovelha. Não, a ovelha tem que ser ouvida, claro. A ovelha vai ser ouvida por um conselho. Por um conselho de pastores. Vai ouvir, vai atender. Qual é o pleito da ovelha? Pode ser que tenhamos falhado. Pode ser. Se um pastor falhar, o que se faz? Conversa, companheiro. Resolve isso. Isso aqui não está bom. Isso aqui precisa ser resolvido. Acerta isso aqui. A ovelha está sofrendo. Transparência. A verdade, né? Companheirismo. Companheirismo. Isto é, você pode estar um do lado do outro e dizer, não, quando eu precisar, a Luísa fala a verdade para mim, para eu ouvir. Por quê? Olha, se você não falar a verdade que eu preciso ouvir, se Adriano, você não falar a verdade que eu preciso ouvir, peraí, aí... Você vai se transformar. Aí, o que vai acontecer comigo? Não é verdade? Ser destruído. Não tem como, porque, né? Agora, um outro aspecto aqui que eu queria... Leia aí, irmão. Leia aí, você que está aí com a Bíblia aberta. Abre aí, para você conhecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que ele diz, pastor Nilson. Que os homens... Paulo está escrevendo na igreja de Corinto. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Isto é, quando um homem olhar para você, Luiz, ele precisa te considerar, isso é, ele precisa te ver como um ministro de Cristo. E aqui, ministro de Cristo aqui no original, porque ministro, em outros textos bíblicos, o original dessa palavra é outra coisa. Agora, ministro aqui é uperetes. Sabe quem eram os uperetes? Eram os remadores mais baixos que tinham. Eram os remadores das galés. Galés era aquela embarcação que os uperetes ficavam dentro, não tem? Você já deve ter visto, ou pelo menos, eles ficavam remando ali. Eles ficavam remando. Geralmente eles remavam algemados, ao toque de um tambor. Era cadenciado, porque os ministérios precisam ter uma cadência. Os ministérios precisam estar integrados. E nós estamos algemados a esse, porque nós temos um compromisso. Paulo Era disse, um que ditava o ritmo. Era um homem que ditava o ritmo. Quem dita o ritmo da igreja, Luiz, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É ele que vai ditar. Pois me importa esta obrigação. Então, você segurou, você está preso nesse leme. O que nos prende ao leme? O chamado que Deus te fez um dia. Exatamente. O pastor é chamado por revelação para andar na revelação. Aquilo que o Espírito Santo manda você fazer, pastor, você tem que fazer. Então, só encerrando aqui para o Luiz aqui. Nos considere como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Sabe o que é despenseiro? É administrador dos mistérios. Isso é, olha bem, Deus confiou a você, Adriano, confiou a nós aqui, ao pastor que está nos assistindo, para administrar os mistérios dele. Onde é que estão os mistérios? Está aqui, ó. A carta aos Colossenses diz assim: enriquecidos com a inteligência, enriquecidos para descobrirmos o mistério que é Cristo. E a Bíblia diz assim: nele, isto é, no mistério que é Cristo, estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, sem a revelação de Jesus na palavra, não tem mistério. Não tem mistério revelado e não tem tesouro. Eu estou encerrar aqui, pastor Luiz, pastor Adriano, qual dos dois aí já? Bem, Pai do Senhor a todos, né? Estão nos assistindo. Os companheiros já falaram praticamente muita coisa que está relacionado a ministério e a rebanho. Mas quanto mais a gente fala essas questões, mais a gente tem vontade de ouvir. É verdade. E Quanto mais nós ouvimos, mais nós aprendemos. É verdade. Eu queria deixar aqui de uma forma bem sucinta uma contribuição apenas, né?
relacionada a ministério. Porque não adianta apenas colocar o homem lá. O homem ele tem que ter um preparo. E quem prepara o homem para o ministério é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus, que vai moldando o homem para que ele possa desenvolver aquilo que é o seu ministério revelado pelo Senhor. Mas o ministério, eu entendo que ele tem... Exatamente. Ele tem alguns quesitos. Primeiro, que é o chamado, que a Anchieta aqui bem colocou. E o chamado ele é feito única e exclusivamente pelo Senhor Jesus. Então, esse chamado, ele se torna irresistível ao homem. Porque o homem não consegue negar esse chamado. Porque veio da parte de Deus. Então, isso te liga intimamente à pessoa do Senhor Jesus. E esse chamado ele é um dom. Ou seja, é uma dádiva, é um presente que Deus está te dando. Porque é de uma grandeza tamanha que nós não podemos mensurar de forma nenhuma aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. O segundo tópico que eu coloco é exatamente o negar-se. Porque ministério é negar a si mesmo. E muitos homens não estão preparados para isso. E o que nós mais vemos hoje são homens até que têm vocação, que estão com o título de pastor, mas eles não conseguem negar a si mesmo, em prol daquele chamado que foi feito. Então ele vive de forma dissoluta e até, eu vou dizer, irresponsável em relação àquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, aquele que é chamado, ele tem que negar a si mesmo. Negar por muitas vezes as suas paixões. Negar por muitas vezes certas condições que você queria fazer, porque agora você não faz, porque agora você está algemado, de uma forma maravilhosa, como o Anchieta citou aqui, aquilo que é o chamado que Deus te fez. Há um propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Então você se comprometeu com o Senhor. Porque você entendeu que aquela graça que foi deliberada para você desde a eternidade, ela é irresistível, companheiro. E você se entrega a esse ministério. Nós não podemos aqui deixar de falar na palavra em Atos, no livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 24, Paulo falando ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso, numa reunião dos pastores, em que Paulo, no meu entendimento, depois da crucificação, depois do Pentecostes, propriamente dito, depois do Pentecostes, foi o maior acontecimento na igreja primitiva, depois de Pentecostes, porque Paulo foi aquele que foi o precursor da igreja gentílica, foi ele que saiu pelo mundo. Então foi ele que enfrentou os judaizantes, foi ele que enfrentou aquela religião judaica que forçava aquilo que era a conversão pela lei. Pela circuncisão. Então Paulo enfrentou muitas coisas por amor a esse evangelho. E ele negou muita coisa, porque ele entendeu o chamado dele. Porque o chamado dele não foi de homem algum, e ele testemunha isso para os apóstolos. O meu chamado não foi, eu não andei com Jesus, não andei com vocês, mas o meu chamado, ele foi particular, foi íntimo, foi Jesus que se revelou para mim. Então, olha a alegria. Gálatas 1. Lê isso para a turma aí. Lê nesse contexto. Eu li na segunda-feira. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui, exatamente. Então, é o testemunho. É o testemunho que ele está dando para quem? Para os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Então, o que ele está dizendo assim? Eu recebi um chamado. Então, eu tenho intimidade com o Senhor. E eu neguei o quê? Eu neguei toda a religião judaica, eu neguei tudo aquilo, eu era parte do sinédrio. Eu neguei tudo isso por amor ao chamado que Jesus me fez. Então, outro tópico que eu vou colocar é o amor pelo ministério. O que é esse amor pelo ministério? É um amor pelas ovelhas. Com responsabilidade. A entrega. É o que o irmão está colocando ali agora. É ver a pessoa feliz, recebendo uma resposta, recebendo cuidado. É a ovelha bem alimentada. É o Salmo 23. Não faltará. É que de nada tem falta. Ou seja, não é no futuro, é no presente. É isso aí. Porque se você falar assim, vai orar por você aqui, e você vai melhorar amanhã, não é amanhã, não é agora. Porque a ovelha, o sofrimento dela, nós temos que sentir agora. Amém. Então, essa é uma contribuição que eu queria deixar para os irmãos. Amém. E dizer que, só uma colocação, não querendo, até duas, não querendo colocar, mas existiu um pregador chamado Charles Spurgeon, e ele fez uma colocação dos seus alunos uma vez maravilhosa, ele demonstrando a grandeza do mistério.
o que nós temos nas nossas mãos. Ele dizia o seguinte para os seus alunos: olha, se a rainha da Inglaterra chamar qualquer um de vocês para ser embaixador em qualquer lugar do mundo, vocês têm que entender uma coisa: não aceite, porque vocês vão ser rebaixados. Porque vocês hoje são embaixadores do céu. Embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor a todos. Diante desse assunto que está sendo tratado aqui, eu vou a ovelha, a importância da ovelha que Jesus deixou relatado na sua palavra. E isso que uma ovelha para ele é muito importante. Porque havia 100 ovelhas, mas fez a contagem, está faltando uma. Ele larga as ovelhas do seu aprisco, mas sai atrás daquela que estava perdida. Porque para ele tinha valor. Havia um valor muito grande. E isso é a figura do pastor. Porque nós vivemos isso constantemente. Porque as ovelhas se perdem pelo caminho. Mas o pastor, ele tem esse sentimento no coração, porque foi Jesus que colocou. O mesmo sentimento. Então ele vai atrás da ovelha que está perdida. E para recuperar, para trazê-lo, até em seus ombros. Para trazer e colocar feliz. Voltou feliz para o aprisco, está aqui, a ovelha foi achada. Aleluia. E por volta com louvor, com alegria, porque a ovelha foi achada. Aleluia. Então o valor da ovelha, Pastor, não senti isso. é muito importante. Então esse sentimento ele é vivido constantemente na vida do pastor. Né? Amém. Porque se um dia deixarmos de viver isso, acabou. Acabou o O evangelho, ministério. acabou o ministério, acabou. Não existe mais. Amém. Bom, essa aí é É muito fácil amar a questão, né? Mas você tem que... Esta é a fala do pastor que não sai pela porta lateral no final de uma mensagem, mas é o pastor que passa no meio do rebanho. E ele sente o calor daquele rebanho. Deixa eu só fazer uma colocação aqui rapidinho. É interessante, irmãos, a gente ouvir essa questão da experiência do pastor no meio do rebanho, como está falando isso. A sensibilidade do pastor tem que ser muito aguçada. Isso a gente percebe quando você passa no meio do rebanho, você tem que fazer valer aquilo que você foi chamado, aquilo que você foi envolvido por amor. Cordas de amor que nos uniram, que nos enlaçaram, né, nesse propósito. E é nessa hora que, às vezes, a questão é: eu vou conseguir fazer isso do púlpito, mas eu tenho um compromisso com a palavra. A questão é: a palavra, ela não está só no púlpito. A palavra, ela está no coração do pastor, na vida dele. Ele pode estar numa visita, ele pode estar na assistência, ele pode estar no hospital, ele pode estar no trânsito. Aonde ele estiver, a palavra a ele foi dada como algo que ele tem que fazer valer o ministério dele. Amém. Às vezes a vaidade nos leva ao púlpito, porque ali é o lugar da pregação. Não é isso. A pregação na vida de um pastor está inteiramente em todo o seu ser, em toda a sua vida. Porque a ovelha, ela vê o amor no pastor quando ela sente que ele foi sensível. Ele percebeu e foi em busca. E o valor não é para mim, não. Entendeu, Anchieta? O valor não é para mim. O valor é para aquele que é o dono dela. Amém. Porque se ele tem um exemplo que vai em busca, por que o sentimento é o mesmo? Então, se é o mesmo sentimento, com certeza, o Senhor tem nos movido a isso nessa hora. Amém. Porque senão o ministério acabou. E dentro daquilo que a Anchieta falou aqui, sobre o menor, só eu ia deixar essa última palavra também, se manda. Sobre o menor. Interessante que a carta aos Romanos, alguns estudiosos dizem que ela foi a última a ser escrita. E o interessante de Paulo, depois de passar por tantas experiências, tantos testemunhos, traz em mim as marcas do Senhor, tantas prisões, açoites, tantas coisas ruins que ele passou. Mas o iniciar da carta é extraordinário, porque ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Das outras, apóstolo, ele defende o apostolado dele, porque era o momento de defender a posição dele. Né?
Mas nesta carta, depois das experiências, ele diz assim, servo de Jesus. Não precisava mais. Ele diz, eu sou tão pequenininho, que eu não sou, não, agora eu quero ser um servo, a serviço. Já tinha as marcas. Já tinha as marcas. Glória a Deus, amém. Bom, Meus amados, nós estamos chegando ao fim, né, dessa live, dessa conversa, cujo tema é o rebanho de Deus e o ministério. Na verdade, nós teríamos muita coisa mais para falar, mas o tempo não pode se estender tanto que a gente sabe que É muito gostoso. né, a palavra é uma fonte inesgotável, né? Pastor Nilson. Vamos ser breve. Eu quero até pedir desculpas às muitas manifestações que ele quer comentar as ovelhas que o senhor deu ao longo desses anos, né? Foram de viagem, foram de trabalho, por onde eu passei. E eu quero agradecer toda a solidariedade, as palavras de carinho, tudo que eu tenho recebido tem sido uma coisa assim. As pessoas estão separando bem a pessoa do pastor, entendeu? Vendo a posição. E como eu não tenho conseguido atender todos os atos, e eu gosto de dar atenção a todos, né? Retorno para todos, eu queria deixar aqui uma das preocupações, a grande preocupação desse grupo aqui, que são formados por 6 homens, entendeu? Porque existe aí posso dizer uma fake news dizendo que a Anchieta são 40 pastores, né? Não, a Anchieta até sexta-feira tinha 4. Eu me agreguei, entendeu? Foi sexta, na verdade, a gente se definiu. Se definiu. Isso que eu falo, Sexta a gente se definiu. Aquele dia, até aquela tarde, você tinha 4. Eu devia final da tarde. E o Arnaldo veio aqui sexta-noite. O Arnaldo esteve aqui comigo sexta-noite. Sexta-noite. Entendeu? Então não existe essa fake news de 40 aí, que ele saiu porque queria outra coisa. Não, ele saiu porque nós estamos num propósito aqui. E esses propósitos eu quero aqui deixar bem claro. Para que não haja dúvida para vocês, para a gente não precisar, não poder dar resposta a vocês. O nosso propósito aqui é o Conselho de Vila Mariana. Se o que estamos fazendo, Deus nos levantou, isso vai prevalecer. Se o que nós estamos fazendo não é projeto de Deus, não vai prevalecer, vai se desfazer. Temos consciência disso. Temos consciência. Isso, nós precisamos ter consciência disso. Eu quero dizer para todo mundo que nos ouve, porque as ovelhas estão confusas. Tem pastores me ligando confusos. Então nós temos que deixar isso bem claro aqui, para que não haja nenhuma dúvida. E outra coisa, meus irmãos, quem me conhece vai falar assim, já vem o pastor Nilson falar a mesma coisa. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Todo princípio, amizade, negócio, sociedade, namoro, tudo são flores. Mas no final você conhece o amigo, a amizade, o negócio, tudo só você conhece no final. Então sabe uma coisa? O nosso princípio aqui, se ele for na humildade, na oração, se ele for na sinceridade, se ele for no amor, se ele for no Espírito, nós vamos ter um fim proveitoso. Amém. E para eu não me alongar mais, entendeu? Outra coisa que eu entendi, nós não nascemos de uma divisão. Porque toda a casa dividida, todo reino dividido, ele não vai subsistir. Então nós não pregamos divisão. Não vamos combater divisão, não vamos apoiar divisão e vamos repetir aqui, não queremos receber nenhum com mágoa, ressentimento, revolta, rancor no coração de onde você veio. Isso é condição sine qua non para que você possa estar em qualquer rebanho, não é onde nós estaremos não, entendeu? Então eu queria deixar isso aqui, dizendo que nós somos em 6 e o 7º é o Senhor, está aqui, que é o perfeito, entendeu? Foi quando ele descansou, e nosso descanso no que estamos fazendo vai ser no Senhor. Não vamos lutar com armas que não sejam as espirituais. Entendeu? Eu, para não ser aqui injusto, né? Eu vou fazer aqui uma coisa agora. Eu falei do samaritano, falei do legado que meu pai me deixou. Ele está com 91 anos, fez agora dia 7 de julho. Eu queria dizer o nome dele, queria fazer essa homenagem a José Lopes Ladeira. Esse homem me ensinou tudo, temer a Deus, o caráter de homem, essa dedicação, esse amor, tudo isso foi meu pai que me ensinou. Eu aprendi, tive um berço, entendeu? E ele me ensinou isso, eu queria deixar essa homenagem a ele, e ele ensinou todos os seus filhos dessa maneira,
e nós somos muito felizes com isso. Amém. Amém, maravilha. Olha, o pastor Nilson abordou um aspecto, que é o aspecto de estarmos hoje aqui juntos, né, nesse chamado que o Senhor nos fez, e isso é resultado, eu quero tornar a dizer, de muitos dons que o Senhor deu, e dons que não vieram. Eu não tive nenhum. Até mas o nome, né? Os dons que vieram do corpo, de senhoras, de varões, de anciãos, de diáconos e até de pastores. Passei um de 2 anos atrás. E até de pastores. Foi hoje que você passou? Hoje eu te passei. Hoje, o pastor Nilson virou e disse assim, há 2 anos atrás, um cidadão teve um sonho que ele nem me conhecia. E ele teve um sonho desse momento, e que nós estávamos juntos servindo o Senhor, e ele até falou, pastor Nilson, eu quero estar junto, porque eu tive um sonho há 2 anos atrás. Agora é que eu fui lembrar desse sonho, que tinha esquecido. Inclusive, então, o nome foi o nome também foi um sonho que o Senhor deu, logo no início. Mas, e dizer uma coisa. Até na hora do registro. Né? As experiências são inúmeras. Não dá para. Na verdade, quando nós dizemos isso, nós não temos como objetivo, em hipótese alguma, nós não estamos aqui para ferir ninguém, para falar mal de ninguém, para rebater qualquer coisa. Nós não queremos isso. Isso não é evangelho. Não. O verdadeiro evangelho é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria, meu querido. Então, você precisa querer viver isso. Né? E eu vou reiterar, Nilson, aquilo que eu disse, você já havia até escrito, papel mandado aqui. Né? O que segura a ovelha não é o tamanho da cerca, mas é a qualidade do pasto. A abundância do pasto. Estamos comprometidos a transmitir. Qualidade do pasto. Tem revelação? Se preocupa não, Adriano. A ovelha vai ficar lá. Eu sempre digo uma coisa. Quando você tem uma igreja, que é a igreja, ela não cresce, vidas não são salvas. Não, o rebanho quer ir, o rebanho de Adriano quer ir para o Luiz. Vai dizer, peraí, Adriano, o que está acontecendo, meu filho? Alguma coisa está acontecendo. A ovelha quer alimento, meu querido. A ovelha quer uma palavra de amor, de carinho, ela quer a verdade. Ela tem problema no casamento, ela tem problema com o filho, ela tem problema de todo tipo para resolver. E a palavra de Deus tem solução para tudo. Você abordou um texto que você gosta muito, você cita esse texto, desde que eu te conheço, Nilson. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu preguei esse texto não faz muito tempo. Aliás, não sei se faz um ano. É a marca do ministério por onde eu passo. Onde você vai, você sempre cita esse texto. E eu digo uma coisa, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O princípio, vamos trazer agora um aspecto profético. O princípio é a sua caminhada, Adriano. Como é que foi? Foi bom, não foi? Quando você batizou nas águas? Eu chorei muito. Chorei. Eu me lembro da visão até hoje que a irmã entregou quando eu estava sendo batizado. Até hoje eu me lembro daquela visão. Se o princípio foi bom, Ronaldo, você imagina como vai ser o fim. Hein? Quando o arrebatamento vier, quando chegar o grande dia, melhor é o fim. Por quê? O que nos está reservado em Cristo? O que nós vamos ouvir? Ninguém vai ouvir assim, vem cá, pastor, você é a sumidade. Vem cá, pastor, você... Não, é servo, é escravo, é serviçal, servo bom e fiel. Sobre o pouco, você não foi fiel no muito, não. Sobre o pouco foste fiel, mas eu vou te colocar sobre o muito. Então, nós somos privilegiados por termos sido chamados por Jesus Cristo. E eu queria dar esse testemunho aqui dos dons. E mais um dom agora, que hoje, esse companheiro, esse irmão, né? Fora outros que entraram em contato comigo, e eu quero aqui, e vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Eu acho que um momento como esse, você, por exemplo, tem muitas pessoas que assistem o vídeo, e às vezes a pessoa não é crente, é um ímpio, não é verdade? E você, eu acho que o dom espiritual, ele precisa ser passado ali, na igreja, na ovelha, tudo bem. Porque senão, o ímpio acaba escarnecendo do dom. Porque ele não viveu a experiência que você viveu. Então, nós poderíamos aqui ler os diversos dons, né, os sonhos que emanaram, que culminaram com isso. Nilson teve, Ronaldo teve, também Luciana teve, não foi sua esposa, não foi? Luiz, Adriano. Mas eu creio que o dom, a beleza do dom é exatamente essa. Você não pode vulgarizar, você não pode expor.
Eu acho que exatamente isso. Você tem que estar convicto do chamado que Deus te fez. E o chamado que Deus te fez, você tem que saber, que não foi o homem que te fez o chamado. Eu vou encerrar. Deixa eu só Pastor. posso ir aos sonhos? É bom, né? Depois, né? Não, tranquilo. Depois ele. No sonho. Não, se quiser ler, você manda. Você. Eu queria só ler isso aqui, ó, Nilson. Eu queria lembrar uma frase de John Wesley. John Wesley disse assim, né? Um dos grandes avivalistas, né? John Wesley diz assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu avalarei o mundo. Glória a Deus. Isso é forte. Eu vou dizer, forte, né? Muito forte. Eu quero dizer uma coisa aqui para os companheiros. Se nós não tememos nada, a não ser o pecado, e se nós não desejarmos nada, senão somente Deus, você pode ter certeza, o mundo vai estremecer. Glória a Jesus. Por que vai estremecer? Porque Deus não usa o bom. Deus usa exatamente o menor. É o fraco, é o necessitado, é o pobre, é o miserável, e é isso que nós somos. Deus, manda aí. Estou demais hoje. Estou passando os limites. Olha lá. Mas eu... Não dá nada. Ronaldo, sem ser. Não, eu vou deixar de encerrar, mas eu não poderia deixar de registrar. Me falaram que era 18h30, depois passaram para 18, eu cheguei aqui mais ou menos às 18, e eles chegaram mais tarde, foi dando a hora, entendeu? Chegou aqui 7h20 e pouco. 7h20. Para tratar o assunto. Quer dizer que o assunto não foi tratado, ninguém sabia. Ninguém o que sabia. Que ia se dizer, o que ia Nada se programado falar. aqui. Não, Chico vai ter que falar tudo. Não, ele falou que não vai falar, que vai ter. Mas ele não passou nenhum tópico, só falou nada. Quer dizer, Não programamos não teve nada. programação, não teve ensaio, não teve nada. Eu apenas ouvi falando aí, peguei o gancho, falei, Ouviu, não, palavra. ouviu. Nada, a gente chegou em casa 7h20, 7h22, acho. 7h22. Fui lá, botou o terno, botou. Então, conheci o Adriano hoje e o Luiz hoje. Entendeu? Os demais Então jovens. isso aí. É muito bom. Nós vamos encerrar então, né? Vamos deixar aqui. Não, faz aí, para você. Vou fazer uma consideração aqui a respeito da questão de nós termos. O temor do nosso coração é muito grande. Eu vejo nos irmãos aqui, conheço os companheiros aqui. O único que eu não conheço mais de perto é o Nilson, mas conheci o Nilson nos trabalhos sociais, foi muito bom. Os mais aqui. Mas a questão é a humildade e a simplicidade da nossa convivência, a transparência. Isso é extraordinário. E eu vejo uma coisa que é muito importante. O nivelamento que Deus coloca em nossas vidas tem que ser muito respeitado. Verdade. Nunca vai se sobressair ninguém vai se elevar, não tem negócio de destaque, não tem esse negócio de celebridade, não tem disputa. Eu sempre falo na igreja uma coisa. O irmão que está limpando um banheiro e o outro que está lá entregando uma palavra cheia de unção. É isso aí, meu irmão. Isso não tem diferença nenhuma para Deus, é igual da mesma forma. Mas infelizmente a natureza do homem, ela dá nota. Isso é humano, né? Isso é humano. Mas nós temos que ter essa consciência. E vamos sempre colocar isso como uma prática no nosso meio. É nivelado, está do mesmo tamanho, a palavra sempre vai ser valorizada de um e do outro, ninguém desmerecendo. Se errou também vai ser chamado. Vai aqui, ó, está errado isso. É isso aí. É sinceridade. Errou, chama sinceridade com tem respeito. que ter humildade para falar, falhei, errei. E quantas vezes erramos? Vamos errar. Vamos ainda errar. A nossa história não foi pautada Errou. Você tem que ter a franqueza do outro para dizer que nossa você história não foi pautada só em acertos, muito pelo contrário, nós aprendemos com nossos erros. E isso, agora, se colocar tudo foi certo, tudo foi perfeito, não foi. E nem vai ser, mas o nosso Jesus é perfeito. E Ele é o que vai à nossa frente. Ô Ronaldo, você está falando, não, fala você está falando aqui né, que você usou a expressão, a pessoa que está limpando aí um banheiro da igreja, às vezes, ou limpando um banco da igreja, e o outro está pregando e tudo mais. Então nós temos aqui nos bastidores aqui, ó, entendeu? Esses bastidores companheiros que estão aqui. Aqui, ó, André, aqui, ó, Júlio Stock. Gabriel, que foi a nossa contratação para as redes sociais. Gabriel, você, cara, você. Gabriel, ele você é o Gabriel, ele prazer. E se prazer em te conhecer. Se ofereceu para vir aqui. Se ofereceu. Que maravilha, Gabriel. Seja bem-vindo. Valores, né? Todos têm André Bichner, Júlio Stock, Gabriel de quê? Santa Clara. Gabriel Santa Clara. Eles estão fazendo chegar mais de som
a todos. Meu querido, Pois eu é. sou um analfabeto nesse negócio. Eu não conheço Rapaz, não nada. entendo nada, nada dá certo. Mas é isso aí. Ronaldo, fica à vontade, meu filho, faz aí. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos que puderam compartilhar conosco esse momento. Para nós é um momento de muita alegria. Acredito que essa história, que ela já veio se desenhando e o Senhor está nos dando essa condição de estarmos juntos, podendo. E ela vai, cremos que o Senhor está fazendo coisas notáveis. Não vamos ficar aqui, não dá tempo de ficar contando experiência. É muita coisa, muita é muita coisa. Mas queremos em outras oportunidades, né, irmãos, poder estar, podendo Amém. melhorar. Eu acho que nós não temos esse, eu, por exemplo, Adriano, o Luiz, o seu Nilson, temos esse muito jeito de ficar em frente de câmera. Só saber que eu estou aí sendo filmado, falando, todo mundo está vendo aí. Para mim isso é novidade, mas está tudo certo. A questão é, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando, sei lá como é que vai ficar. Ainda bem que a gente tem, eu tenho a vantagem de não precisar ficar ajeitando muito o cabelo, mas nós cremos que Deus está nos abençoando grandemente. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então? Amém. Vamos orar? Nosso companheiro aí, Arnaldo. Arnaldo, você, meu amigo, faz as considerações, fica à vontade. Nós estamos com o coração cheio de alegria, essa é a verdade, porque nós sentimos hoje que a nossa responsabilidade ela é muito grande. Mas a responsabilidade para com o rebanho do Senhor Jesus. Amém. Nosso objetivo é levar esse amor de Jesus Amém. a todos os necessitados, Aleluia. sem discriminar, sem dividir, mas sempre unindo, amando e ensinando. Glória. Amém. Muito obrigado a todos. Nós vamos orar encerrando, Amém. pregando ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. queremos glorificar ao Teu santo nome, Amém, Senhor. porque tem nos dado o privilégio de sermos chamados por Ti. Glória a Deus. E nos dá, Senhor Deus, a grande responsabilidade, que é de cuidarmos, de ajudarmos aqueles que o Senhor tem chamado e tem escolhido. Amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, Amém. que enche os nossos corações Glória a Deus. de tanta alegria. Amém. Receba, meu Deus, este Amém. culto, Amém, Senhor. as nossas orações. Amém. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Começa a história. E dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. o amor de Deus, nosso eterno Pai, Amém, Senhor. e as santas, meigas consolações do Espírito Santo de Glória a Deus, Deus. seja com todos vós, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.